Por falar em eleições aqui, as pautas consideradas populistas seguem movimentando as ações no Congresso. Uma delas, claro, aquela famosa escala 6x1, apontada pelo governo Lula como prioridade. A discussão abriu uma disputa velada por protagonismo entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Camila Xavier, será que teremos novo embate entre Lula e Hugo Mota, que já estavam se aproximando, se reaproximando? Boa tarde, Neila, novamente. Pois é, existe essa disputa velada, existe uma discordância, em relação a como tocar essa pauta. Isso porque o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, deu preferência pela PEC. A PEC que foi apresentado um projeto pela deputada Erika Hilton e ele preferiu tocar dessa maneira um projeto, uma proposta de emenda à Constituição. Já o Palácio do Planalto tem preferência por um projeto de lei. Isso porque o Planalto considera que um projeto de lei teria mais fácil aprovação. Além disso, como o Igor Gadelha, a Carolina Nogueira trouxe na coluna do Igor Gadelha, um projeto de lei poderia trazer mais possibilidade para o governo Lula ter mais protagonismo nessa pauta. Isso porque, sendo um projeto de lei, o presidente Lula faria a sanção desse projeto, sendo aprovado lá no Congresso, e aí ele também teria a possibilidade de vetar alguns trechos, por exemplo, que considerasse que não fossem tão benéficos, por exemplo, para os trabalhadores, ou enfim, ele teria mais ingerência sobre esse texto. Só que no caso de PEC, que é o tipo de projeto ao qual Hugo Mota vem dando preferência, o formato que Hugo Mota tem dado preferência, ele não passa pelo Palácio do Planalto. Depois de aprovado lá no Congresso, ele passa a valer de forma direta. Ele não precisa da sanção ou do veto do presidente da República, o que daria mais protagonismo lá para o Congresso, já que seria a última palavra da Câmara dos Deputados, Então, isso é um ponto de disputa, um ponto de discordância. Existe a previsão de uma reunião entre o Palácio do Planalto, o presidente Lula, a ministra Gleisi Hoffmann, o ministro Guilherme Boulos e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. Essa reunião era para ter acontecido nesta semana, mas por conta do Carnaval acabou ficando um pouco para depois, na qual eles vão discutir a tramitação desse projeto e esse deve ser um dos pontos, sim, a ser tratado, já que o governo ainda não se convenceu de que a PEC é o melhor caminho. E além dessa questão da aprovação final, não precisaria da sanção do presidente Lula, existe a maior dificuldade de aprovar uma PEC, obviamente, porque é um texto que precisa da aprovação de mais parlamentares e também ele passa por 2 turnos, então ele precisa ser aprovado nesses 2 turnos, por isso também o Palácio do Planalto vem preferindo que fosse votado um projeto de lei com urgência constitucional. Essa urgência dá tanto para a Câmara dos Deputados quanto para o Senado 45 dias para cada votarem o projeto que daria mais celeridade à aprovação desse texto. Mas eu vinha conversando também, Neila, com algumas pessoas aqui dentro do Palácio do Planalto, auxiliares próximos, tanto do presidente Lula quanto do ministro Guilherme Boulos, e eles têm falado também o seguinte, porque existe uma outra figura que também tem protagonismo nessa pauta e que vem sendo um pouco esquecida. Alguns parlamentares lá no Congresso têm sinalizado que querem escanteá-la, que é a deputada Erika Hilton, que deu início a essa discussão, e aqui dentro do Palácio do Planalto existe um reconhecimento de que ela, de fato, é a grande protagonista nesse assunto, porque ela deu o início a essa discussão, trouxe essa pauta à tona. O Palácio do Planalto resolveu abraçar o tema, mas ela é a mãe, digamos assim, do projeto, e existe dentro, pelo menos por parte de pessoas mais próximas ali de Guilherme Boulos, esse desejo de não deixá-la escanteada, de que eles vão fazer o que for possível para reconhecer esse protagonismo dela e não deixá-la esquecida nesse processo, já que foi ela que deu início a esse projeto. Mas agora a gente tem que acompanhar mesmo os próximos passos, como que vai ser o desdobramento dessa pauta, mas é que também é isso, existe essa disputa velada por parte de algumas pessoas dentro do Planalto, existe o reconhecimento de que há espaço para todo mundo ser protagonista, tanto o Congresso, que vai votar isso, então é inegável o protagonismo que o Congresso vai ter, mas o Palácio do Planalto também, e a deputada Erika Hilton, que foi quem deu início a essa discussão. A gente segue acompanhando essa disputa velada, Neila? Se vai existir um atrito entre o presidente Hugo Mota e o Planalto, ou se esse processo vai se dar de maneira fluida. Camila,